Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal BetTips, aqui deixa palpites de futebol, também bilhete pronto. Se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito ainda no nosso canal, eu te peço seu apoio, clica aqui no botão de inscrever-se, ative também o sininho para você receber notificações de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa aquele like no vídeo e compartilha aí para pelo menos uma pessoa, beleza? E como sempre, deixa aquele lembrete, né? Infelizmente não batemos o bilhete do canal, então eu espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então agora sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Então, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 29 de maio de 2023. Temos aqui 8 palpites e dando início aqui nossos jogos. Vamos lá para a Superliga da Suíça. 11h30 da manhã, temos a equipe aqui do Luzerne e o Servette. Vamos analisar aqui os jogos. O Luzerne, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já a equipe do Servette, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Luzerne, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Servette, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Vamos analisar as classificações. O Luzerne está na quarta colocação com 50 pontos. Em 35 jogos, fez 56 gols, sofreu 51. Já a equipe do Servette está na segunda colocação com 55 pontos. Em 35 jogos, fez 52 gols, sofreu 48. Palpite para essa partida, vamos chance dupla, empate ou vitória do Servette, o mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Suíça, 11h30 da manhã também, temos a equipe do St. Gallen e o Sion. Vamos analisar aqui os jogos. O St. Gallen, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Já a equipe do Sion, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do St. Gallen, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu e empatou 1. Já a equipe do Sion, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O St. Gallen está na 8ª colocação, com 42 pontos. Em 35 jogos, fez 62 gols, sofreu 52. Já a equipe do Sion é a lanterna, na 10ª colocação, com 31 pontos. Em 35 jogos, fez 41 gols, sofreu 69. Palpite para essa partida? Uma chance dupla. Empate ou vitória do St. Gallen, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Superliga da Suíça, 11h30 da manhã, temos a equipe aqui do Zurich e o Lugano. Vamos analisar aqui os jogos. O Zurich, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Lugano, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Zurich, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. A equipe do Lugano, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 4, venceu apenas 1. Vamos analisar as classificações. O Zurich está na 7ª colocação, 44 pontos. Em 35 jogos, fez 39 gols, sofreu 52. Já a equipe do Lugano está na 3ª colocação, com 54 pontos. Em 35 jogos, fez 56 gols, sofreu 45. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Noruega. Meio-dia, temos a equipe do Haugesund e o Tromsø. Vamos analisar aqui os jogos. O Haugesund, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Já a equipe do Tromsø, nos últimos 5 jogos, venceu 3 jogos e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Haugesund, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Já a equipe do Tromsø, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Haugesund está na 14ª colocação, aqui no grupo de rebaixamentos, com 6 pontos. Em 7 jogos, fez 4 gols, sofreu 10. Já a equipe do Tromsø está na 6ª colocação, com 11 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols, sofreu 6. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória do Tromsø, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Noruega, meio-dia também, temos a equipe do Sarpsborg 08 e o Ålesund. Vamos analisar aqui os jogos. O Sarpsborg, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Ålesund, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Sarpsborg, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 jogo. O Ålesund, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1. Vamos analisar as classificações. O Sarpsborg está na 4ª colocação, com 12 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols, sofreu 5.
Já a equipe do Alessandro é a lanterna na 16ª colocação, 4 pontos. Em 8 jogos fez 3 gols, sofreu 14. Palpite para essa partida, vitória do Sarpsborg, o mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Suécia. 2h10 da tarde, temos a equipe do Häcken e o Gothenburg. Vamos analisar aqui os jogos. O Häcken, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe do Gothenburg, dos últimos 5, empatou 4, venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Häcken, jogando em casa, os últimos 5 jogos, só perdeu apenas 1. Já a equipe do Gothenburg, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Vamos analisar agora as classificações. O Häcken está na 3ª colocação com 19 pontos. Em 10 jogos fez 25 gols, sofreu 12. Já a equipe do Gothenburg está na 14ª colocação, aqui no grupo de rebaixamentos, com 7 pontos. Em 9 jogos fez 10 gols, sofreu 9. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Häcken, ou mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Bolívia. 4h da tarde, temos a equipe do Always e o The Strongest. Vamos analisar aqui os jogos. O Always, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já a equipe do The Strongest, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em todos os 5 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Always, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3 jogos, perdeu 1 e venceu 1. Já a equipe do The Strongest, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Always está na 5ª colocação com 20 pontos. Em 12 jogos fez 22 gols, sofreu 12. Já o The Strongest está aqui na liderança, a 1ª colocação com 30 pontos. Em 13 jogos fez 26 gols, sofreu 11. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio ou ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, aqui na Bolívia, 4h da tarde também, temos a equipe aqui do Vaca Jazz e o Oriente Petroleiro. Vamos analisar aqui os jogos. O Vaca Jazz, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. O Oriente Petroleiro, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Confronto direto não temos. A equipe do Vaca Jazz, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. O Oriente Petroleiro, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Vaca Jazz está na 16ª colocação com 13 pontos. Em 13 jogos fez 17 gols, sofreu 25. O Oriente Petroleiro está logo acima, na 15ª colocação, com 14 pontos. Em 12 jogos fez 15 gols, sofreu 16. Palpite para essa partida, vamos chance dupla. Empate ou vitória do Vaca Jazz, ou mais de um gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos por aqui. E no bilhete do canal deixei aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Suíça temos a equipe do St. Gallen e o Sion. Botei aqui chance dupla, empate ou vitória do St. Gallen. Ainda aqui na Suíça também temos a equipe do Zurich e o Lugano. Botei aqui mais de um gol e meio na partida. Para encerrar aqui nosso bilhete, ainda aqui na Suíça, temos a equipe do Luzerne e o Servette. Botei aqui chance dupla também, empate ou vitória do Servette. Juntando essas 3 odds, dá uma cotação de 2,23. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!